vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Quem lembra? O Espírito Santo, exatamente. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como sempre, eu inicio com uma pergunta. Você fala outras línguas? Tipo inglês, espanhol, francês. Então, essas línguas nós aprendemos na escola, não é mesmo? Ou na escola que a gente estuda, que já tem o inglês e o espanhol, ou em alguma escola específica para aprendermos essas línguas. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus morreu, ressuscitou, e quando ele estava para ir ao céu, ele não queria que os discípulos ficassem sozinhos, porque ele sabia que os discípulos iam ficar tristes, né? De ficar sem ele. Então, Jesus mandou quem? O Espírito Santo para nos consolar, para trazer consolo, para trazer alegria aos discípulos. E ele deixou uma missão. A missão era a seguinte: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Só que, para que os discípulos fossem, eles precisariam esperar. Hã? Como assim? Jesus manda ir e manda esperar? Isso mesmo, olha só. Ele disse para os discípulos assim: o mundo inteiro precisa ouvir falar do amor de Deus, mas ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele disse isso. Ele falou para os discípulos que era para eles irem, mas eles tinham que esperar o Espírito Santo para encher eles de poder. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. E olha que legal que aconteceu. Eu já contei para vocês aqui sobre o dia do Pentecoste, lembra? A festa da colheita. Eles estavam reunidos, os amigos de Jesus estavam reunidos num lugar, orando. Quando de repente aconteceu o quê? Ouviu-se como um vento impetuoso, um vento muito forte, né? Ouviu o barulho. E aí desceu como línguas de fogo sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles começaram a falar outras línguas, a língua dos anjos. Não é aquela língua que nós aprendemos na escola, mas a língua dos anjos, a língua de Deus, uma língua diferente. Mas por que isso acontece? Isso acontece para que nós sejamos vivificados, fortalecidos, para que a nossa alma venha se fortalecer no Senhor. E aí, olha o que aconteceu. Eles ficaram tão cheios de poder, que quando isso aconteceu, eles saíram e começaram a falar do amor de Deus. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele começou a falar sobre Jesus, e sabe que quase 3.000 almas foram batizadas. Isso mesmo, 3.000 almas aceitaram a Jesus, se arrependeram. Olha que legal, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele tira o medo de falar de Jesus, tira a vergonha, tira todo aquele sentimento ruim que nos deixa assim, quietinhos, e aí nos enche de alegria, nos enche de ousadia, e nós começamos a falar de Jesus com poder. Quem nos ensina a fazer isso? Jesus! Ele nos dá estratégia. Às vezes você tem um amiguinho lá na escola que você gostaria muito de falar de Jesus para ele, mas talvez você tenha vergonha. Ai, como é que eu vou falar? Pede para o Espírito Santo, para o Espírito Santo, me ajuda, me dá as palavras certas, me dá ousadia, tira esse medo, essa vergonha, e
aconteceu? Aquelas pessoas de outros lugares começaram a entender o que ele estava falando. Porque o Espírito Santo de Deus foi quem tocou no coração deles e trouxe a transformação. Olha que legal! Isso está escrito. Pega aí a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia e está escrito em Atos 2, no versículo 6. Diz assim, ó. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que legal! As pessoas conseguiam entender o que os discípulos estavam falando, mesmo sendo estrangeiros, porque era o Espírito Santo de Deus que estava agindo ali naquele momento. O Espírito Santo, ele é muito importante para as nossas vidas, tá bom? Então, ó, vamos começar a buscar o Espírito Santo. Peça para ele ser o seu amigo. Espírito Santo de Deus, entra no meu coração. Eu quero receber esse poder, essa ousadia, essa alegria. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Para você poder entender mais sobre essa transformação que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Peça para ele, me batiza, Espírito Santo. Eu quero falar outras línguas para poder ser santificado, revestido e poder ser usado como instrumento para outras vidas, para que outras vidas também possam conhecer o seu poder, tá bom? Faça sempre essa oração, peça ajuda ao Espírito Santo para poder falar de Jesus, do amor de Jesus aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus familiares, tá bom? E Deus te abençoe e até a próxima!